Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto bem comentado, né, especialmente por terapias sistêmicas, né, conectadas à constelação familiar, com relação à sua criança interior. Vamos curar a sua criança interior. E isso é um assunto assim de uma profundidade que muitas vezes tanto os terapeutas como as próprias pessoas que vão buscar ajuda nesse sentido, elas não param para pensar muito as raízes disso tudo. A gente consegue chegar num olhar assim, com relação à infância, a primeira infância, a parte gestacional, os traumas e desafios que essa criança passou, né? Todos nós temos. Não existe um ser na face da Terra que não tenha lembranças doloridas de um trauma, de um abandono, de uma rejeição, de algo, a gente fala muito o termo palavra maldita, né? Alguém que falou alguma coisa ali que foi muito ruim, aquilo ficou dentro de você, foi guardadinho ali no seu subconsciente, e às vezes uma palavra maldita é levada para a vida inteira, e ela fica ali e conectada muitas vezes a certos comportamentos, né? Às vezes a pessoa ela não consegue fluir em alguns aspectos da vida. Então aquela criança ferida, ela existe dentro de todos nós. E quando o adulto, ele não olha para isso, ele não se trata, ele não busca auxílio, nunca fez uma terapia, não se olha, e ele não vai transformando, né? E muitas vezes a pessoa nem fez uma terapia, mas ele vai crescendo e vai amadurecendo, e pela sua própria experiência, pelas coisas que acontecem com ele, às vezes alguém que conversa algo, uma percepção, a gente poderia até falar assim, ele já constelou, ele já mudou, ele já entendeu, ele já olha para os pais de uma forma diferente, ou para aquela pessoa que o magoou, e ele, sabe, rodinha no pé, ele vai fluindo. Muitas pessoas conseguem transformações sozinhas, pela sua própria existência. Mas muitas pessoas não conseguem, seja porque elas têm mais dificuldade ou porque elas realmente é algo muito sério, muito dolorido, e tudo bem. A questão é que tem aquele adulto birrento, né, que a gente fala, o adulto que não cresceu, que ficou de alguma forma, né? A gente fala isso muito no lado subconsciente, você não faz isso porque você quer, mas fica ali, né? A mãe que não deu tanto amor, o pai que não tinha tempo para ele, né, as pessoas que o magoaram, às vezes é uma questão até na adolescência. E aí ele fica se justificando, ele é vítima, ele coloca a culpa em todo mundo, ele não consegue fluir em certas coisas, ele tem certos comportamentos que é difícil para ele mudar, às vezes é uma pessoa mais fria, uma pessoa que não consegue se expressar, tem um monte de coisa que pode acontecer. Mas eu tô aqui para falar sobre um andar acima disso tudo. Tudo que nós experienciamos aqui, que poderemos ser esses adultos birrentos e poderíamos ter os traumas da infância, né? Tudo que nos envolve aqui, gente, tudo. Todos os seres humanos que habitam esse planeta, eles estão conectados a um ego. Para encarnar aqui, você tem um ego. Então você tem questões assim. É um planeta dual, é o bem e o mal, energias dissonantes, as pessoas trazem traumas, aí o seu pai fez isso, o avô dele também, o bisavô dele também. Por quê? Porque recebeu muitas vezes uma criação muito rígida, né, muita raiva, ou aquilo que vem sendo passado de geração para geração. Então aquele pai, muitas vezes, que batia demais, ele apanhou muito. Só para a gente dar um exemplo aqui. E aí, às vezes, a pessoa tem mágoa daquele pai que batia. Às vezes, um pai que batia na mãe e a criança via. Isso é dolorido, né? Quando a gente fala eu tô aqui falando de uma forma solta, assim, mas é um assunto, assim, delicado, né? Que fica na alma da gente. Acessar isso tem que ter uma gentileza até. Que dói muitas vezes. Tem pessoas que têm histórias muito complicadas, até abusos, enfim. Então, quando a gente olha para essas personagens que estão vinculados a nós, todos eles têm problemas e falhas, traumas também. Quando a gente olha para gerações passadas, então era muito mais difícil, né? Existe uma sociedade diferente, mais fechada, o papel das mulheres, dos homens. Ninguém fazia terapia, né, gente? O terapeuta era o seu vizinho,
era o seu amigo, não existia isso. Então hoje a gente vive esse momento único do planeta também, né? A gente está vivendo um momento assim de transformações, de possibilidades, de energias que nos ajudam. Tem muita energia que prejudica, mas tem muita energia que ajuda também. A gente tem que se abrir para isso, né? E pedir ajuda, pedir auxílio, fazer terapia, buscar coisas que te fazem bem. E com gentileza, como eu disse, olhar para tudo isso. Olhar para esse ser humano que você teve na sua família, ou as questões que você passou, olhar como um ser humano cheio de falhas também. Todos precisamos de auxílio. Agora tem uma coisa além. Tudo que a gente vive aqui, nós trazemos de uma memória, né, de um DNA cósmico que nós temos dentro da gente. A ciência, ela decodificou só uma pequena parte do nosso DNA. Eles se falam em 14% mais ou menos, que é aquilo que está relacionado à cor dos olhos, cabelo, doenças que você pode ter. Mas o resto? A ciência até um tempo atrás falava em DNA lixo. 86% do seu DNA eles não sabem, tem a mínima ideia do que é. Hoje em dia existem alguns estudos sobre isso, mas está começando ainda, né? E aí agora DNA lixo, não sabe, a ciência é engraçada, né? Não sabe o que é, fala que é lixo, né? Dark Energy, né? Também em relação às energias do universo. Mas tudo bem. Agora o fato é que nós temos essa memória cósmica, nós temos isso dentro de nós, todas as suas experiências. Você é uma consciência. Todas as vidas que você já teve antes, não só aqui no planeta Terra, acredite ou não, você é uma consciência. A ciência, ela não prova ainda, né, a reencarnação, mas ela fala o seguinte, que a nossa consciência ela é feita de energia. A energia não morre, a consciência não morre. Então nós, como consciências que já experienciamos em muitos lugares, em tempos diferentes, tá aí. Nós temos isso dentro de nós, nesse DNA cósmico, essa memória. Quem nós fomos, o que nós já fizemos e quantas coisas também nós trazemos de traumas, desafios, coisas que nós não transmutamos, não transformamos. Então, muitas dessas memórias que estão lá numa parte que a gente não consegue entender como humano, é muito difícil a gente lidar. Como é que eu vou pensar, peraí, uma vida que eu tive há milênios e eu carrego ainda. Sim, nós somos igual a cebola, em muitas camadas. Mesmo que haja essa parte muito abstrata, ela é sim presente na nossa vida aqui. Muitas coisas que nós trazemos de comportamento, mesmo que você tenha passado pelo trauma da sua família, questões da sua vida intrauterina, questões com seu pai, com a sua mãe, o que for, elas vêm de algo lá atrás. Também nós atraímos situações ainda para nós temos muitos gatilhos, nós temos o nosso subconsciente que está ali e a gente não acessa nada dele. A neurociência diz que a gente acessa 5% e os 95%, aí eles fazem aquela metáfora do iceberg, né? Então, isso tudo é um emaranhado de informação dentro de nós e muitas vezes nós atraímos situações, famílias, amizades, que vão trazer de volta as questões mal resolvidas. E nós temos tudo arquivado aqui, como se fossem pastinhas, são energias, são emoções. Aí alguém faz uma coisa para você que você se sente rejeitado. Às vezes acontece alguma coisa que para o seu amigo não quis dizer nada, ele ficou muito bem, mas para você foi assim um tiro, foi um chute no estômago. São pastinhas que são acionadas, aí vem aquela emoção da rejeição, da raiva, alguém que te faz alguma coisa. Perceba como as pessoas são diferentes. Então, quando a gente pensa nesse adulto cheio de dores, na criança, né, ferida, essa criança ferida, ela veio de um outro lugar também. Tudo que você experienciou aqui também é consequência de muitas outras coisas que estão dentro de você. E às vezes numa terapia, elas começam a ser tocadas. Não há um passe de mágica. Quando a gente pensa de uma forma mais ampla, nós somos consciências muito complexas, experienciamos muitas coisas. E aí a gente precisa ter resiliência, autocompaixão e muita gentileza na hora de tocar essas camadas. Eu falo muito do reiki, das técnicas vibracionais que eu amo. Eu acho que
quando a gente toca com energia isso, a gente acessa coisas que nós não temos consciência e elas já começam a ser modificadas, trabalhadas, transformadas. Quando a gente pensa que passado, presente e futuro fazem parte de um mesmo todo. É muito difícil a nossa mente racional acompanhar isso, mas na verdade o tempo ele não existe. Então nós somos um emaranhado, mas é difícil. Mas peraí, então a minha vida de 500 anos atrás, ela está acontecendo? Ela está acontecendo, em algum plano está acontecendo. E está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então se eu toco uma camada que está conectada a algo lá de trás, vai reverberar aqui. Quando a gente, por exemplo, manda reiki para o passado, para um trauma, reverbera aqui. Mas entenda que se você tem certas questões aqui nessa vida, elas estão conectadas a esse DNA cósmico que a gente não tem ideia. Então, como acessar? Podemos começar a acessar aqui de uma forma mais racional, olhando para esta criança, para o trauma da infância, fica mais fácil. Mas muitas vezes não é só sobre isso. Não é só sobre um pai tirano. Muitas vezes nós temos guardadinhos essas emoções. E eu nem estou falando aqui para buscar quem que eu fui, quem que eu matei, em outra vida. A gente é muito... Normalmente é difícil isso. Nós não temos sabedoria para lidar com isso. O que eu estou falando é trazer uma clareza para vocês aqui de que muitas coisas e questões, problemas, desafios aqui dessa vida, elas vêm de um fio invisível lá de trás, não só da sua ancestralidade, mas das suas próprias experiências que você ainda não transmutou e que tem hoje sim oportunidade. Olha aqui, eu até deixei aqui do lado, né? Não tem mais muito tempo não, gente. Vamos aproveitar essa vida. Nós temos muitas ferramentas hoje, tem muita energia que trabalha contra nós, para o nosso despertar aqui, para a nossa evolução, mas tem muitas energias a favor nesse momento. Então vamos trabalhar, vamos buscar auxílio para a gente ter uma vida mais plena e podemos sim começar curando a criança interior para a gente fluir melhor na vida e ser um adulto de verdade, não um adulto birrento. Esse é o meu convite para vocês. Vamos nos olhar, vamos nos curar, vamos nos conhecer. Um grande beijo para vocês. Até mais.